Você quer descobrir como com pouco dinheiro, você investindo ali R$100, R$50, você consegue aplicar o seu dinheiro em mais de 100 imóveis diferentes, já investir diretamente no mercado imobiliário, sem você ficar gastando dinheiro com documentação, esquentando a cabeça com o inquilino? Assiste esse vídeo até o final, eu vou te explicar como funcionam os fundos imobiliários. Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. Essa vinheta vai ficar na sua cabeça. Eu vou falar hoje dos fundos imobiliários. Eu já fiz um vídeo no canal falando de fundos imobiliários, mas eu decidi gravar mais um vídeo falando de como funcionam os fundos imobiliários para você que está começando a investir agora, tem várias dúvidas sobre esse assunto. Será que é confiável mesmo? Será que não é melhor investir em imóveis próprios? Como funciona esse tal de fundo imobiliário que está todo mundo falando por aí? Então esse vídeo é para você que está começando agora. Para você que já tem mais tempo, quer reciclar algumas informações, assiste esse vídeo que vai te ajudar também. E se você é novo aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Venha fazer parte do Se Torne Investidor. Clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, porque vai te ajudar muito, vai ser de graça. E também me segue lá no Instagram, porque tem várias novidades vindo por aí. E é interessante que você comente nos vídeos, porque aqui é uma grande comunidade, todo mundo tira as dúvidas, ajuda o pessoal. Então se você é novo, quer conhecer mais sobre o mundo de investimentos, deixa suas dúvidas nos comentários. Ou se você já é experiente do assunto, ajuda os coleguinhas que estão com dúvida. Tem um pessoal que manda as perguntas, você pode responder também. Aqui não tem ninguém certo e ninguém errado. Aqui é uma comunidade onde todo mundo se ajuda e assim a gente vai avançar mais rápido e vai ajudar o nosso país também a ter mais investidores de sucesso. Como eu já gravei um vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal, eu vou deixar aqui no card no topo da tela, que ele é um vídeo que fala um pouquinho de forma técnica. Esse vídeo eu quero falar de uma forma bem mais descontraída, bem mais tranquila, para você entender como funciona. Mas se você quiser entender mais detalhes, saber como funciona a estrutura do fundo imobiliário, clica nesse card, vai valer muito a pena você assistir esse vídeo. Mas basicamente, para quem está começando a investir, o fundo imobiliário ele é bem parecido com uma ação. Ele é uma cota, ele é uma pequena parte de um grande imóvel, de um grande empreendimento. Geralmente existem vários tipos de fundo imobiliário. Existem fundos imobiliários de um único imóvel, onde, por exemplo, você pode investir em um galpão logístico, um prédio, por exemplo, na Faria Lima, ou um shopping, ou um hospital, uma agência bancária, ou de multi-imóveis, onde você tem vários imóveis dentro de um empreendimento, ou seja, uma empresa que ela gerencia vários shoppings pelo Brasil, ou uma empresa de vários galpões logísticos, aqueles locais onde você armazena produtos, ou cria uma fábrica, ou uma empresa que tem vários hospitais, agências bancárias. Então você tem essa estratégia. Lógico que a estratégia melhor é você investir onde tem mais imóveis, porque se der errado a algum deles, você tem outros ali que estão cobrindo. Então os fundos imobiliários eles funcionam da seguinte forma. O fundo imobiliário geralmente ele começa com um grupo de gestores que eles montam um fundo com dinheiro ali arrecadado e eles chamam sócios para entrar com eles naquele negócio. Então, geralmente são os cotistas. Geralmente, quando vai lançar o fundo imobiliário, entram os cotistas com o dinheiro também e eles vão fazer essa gestão desses imóveis. Então, tem vários tipos de imóveis diferentes. Eu já vou falar para vocês os tipos. Mas, basicamente, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando de uma pessoa que comprou de outra, até chegar naquela primeira que comprou na primeira vez. Então, quando o fundo é lançado, o cotista ele compra e fica com aquela cota, e ele tem vários direitos e deveres ali. Um dos direitos que ele tem é de receber os aluguéis. Então, se aquele é um imóvel que ele é alugado para um inquilino, 20 inquilinos, ele recebe mensalmente esse aluguel na sua conta da corretora. Então, por exemplo, se você compra um fundo imobiliário de shoppings, aquelas lojas que estão dentro do shopping, elas pagam aluguéis para a gestora do fundo. Essa gestora ela distribui esses aluguéis para os cotistas de forma igualitária, ou seja, todo mundo ganha a mesma parte. Você tem cada cota ela tem um valor de rendimento que seria o seu aluguel mensal. Esse valor ele cai sempre na sua conta, ele é um valor fixo. E o melhor de tudo, ele é um valor de aluguel isento do imposto de renda. Então se você é aquele cara que gosta de comprar imóveis ou que tem na sua cabeça aquela conversa antiga que se você quer ser rico você tem que ter vários imóveis, aquela coisa toda, você pode comprar um fundo imobiliário e ficar livre do imposto de renda nos seus aluguéis. Você quer saber também qual é a diferença do fundo imobiliário do que você comprar um imóvel?
Eu deixei um vídeo aqui no topo da tela que ele mostra a diferença. Eu fiz uma brincadeira de uma batalha entre fundo imobiliário e imóveis. Tá até engraçada essa batalha, então é interessante você ver as diferenças entre eles. Nesse vídeo eu não vou falar as diferenças. Lá nesse vídeo do topo da tela, depois você corre lá, assiste, você vai ver a diferença entre eles. Mas basicamente quando você comprou o fundo imobiliário, você vai ter direito ao aluguel. Então a mesma coisa de uma casa, você compra uma casa para alugar. Então, qual que é a diferença do fundo imobiliário? Que você não vai ter os custos de escrituração, você não vai ter aquele trabalho todo de ir no cartório, gastar todo aquele dinheiro, registrar no seu nome. Você só vai na bolsa de valores ali na negociação, compra o fundo imobiliário e aí você já tem direito a participar dos seus lucros ali, do seu aluguel daquele fundo. Então é extremamente interessante para quem está começando a investir, pensar nesse tipo de investimento, que já é uma forma de você entrar no mercado imobiliário e sem gastar muito. Existem cotas de fundo imobiliário que com R$10 você já consegue entrar numa cota e já ganhar vários rendimentos de imóveis diferentes. Imagina você ser sócio de um fundo que tem 20 shoppings pelo Brasil, ou que tem vários hospitais, que tem galpões logísticos com empresas gigantescas. Eu, por exemplo, eu invisto em um tipo de fundo que ele tem um galpão logístico, que a empresa da Volkswagen, ela é inquilina dele. Imagina a Volkswagen pagar aluguéis para você. Você já se imaginou dessa forma, investindo e ganhando o dinheiro de uma grande empresa, tendo um grande cliente ali trabalhando para você? É um fundo imobiliário e você não tem nenhuma dor de cabeça, porque quem cobra aquele inquilino é o próprio gestor do fundo. Então o fundo imobiliário é uma maravilha. Quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em imóveis e sem ter todo aquele trabalho de você escolher o imóvel, ir lá no cartório, todo aquele custo gigantesco. E para quem está começando a investir em fundo imobiliário, é importante que você conheça os tipos de fundo imobiliário. Então existe o tipo de fundo imobiliário no papel. No papel seria fundos imobiliários que eles compram outros fundos. Então eles geralmente são fundos que investem em diversos fundos imobiliários, então você não tem imóveis físicos ali, você tem fundos investindo em outros fundos imobiliários. E você também tem o fundo de tijolos, que o próprio nome diz, é o próprio prédio. Então quando você compra esse fundo imobiliário, ele está diretamente gerenciando outro imóvel físico. Então pode ser de um imóvel, que é monoimóvel, ou multi-imóveis, que aí vai ter vários outros. E também tem a classe de fundos imobiliários híbridos, que ele é um pouco dos dois. Ele é um pouco da carteira desse fundo investe em fundos de papel, ou seja, em outros fundos imobiliários, e um pouco dele é em imóveis. Então você pode pensar em mesclar um pouquinho entre eles. Uma formação extremamente importante para você que está começando a investir. Se você vai escolher fundos imobiliários, pense no mercado que esse fundo imobiliário está atuando. Vou te dar um exemplo agora desse momento que nós estamos passando. Nesse momento de isolamento social, o que aconteceu com os shoppings? Eles ficaram vários meses fechados, ou seja, muitas lojas vão fechar porque o comerciante não tem dinheiro para arcar as dívidas porque ele ficou fechado, então ele não vai conseguir pagar o aluguel para esse shopping. O shopping não teve movimentações internas, ou seja, não teve vendas, então ele não teve rentabilidade nesse período. Então o que aconteceu? Muitos podem perder rentabilidade com o fundo imobiliário de shoppings porque eles vão pagar menos durante essa normalização dos shoppings. Então, se você for investir nesse mercado, você tem que pensar que se tiver mais um isolamento social, você vai ser diretamente prejudicado. Já por um outro lado, os fundos imobiliários de galpões logísticos, que são as empresas que cuidam de varejo, porque o que acontece? As empresas elas gerenciam grandes galpões logísticos e dentro desses galpões, geralmente, empresas grandes como a Amazon, Lojas Americanas, Magazine Luiza, alugam esses espaços para colocar as mercadorias deles. Então, eles estão sendo altamente procurados por essas empresas de varejo porque as vendas do varejo aumentaram de forma exorbitante. Então, por um lado, você teve perca nos fundos imobiliários de shoppings, por outro lado, você ganhou muito dinheiro com fundos imobiliários de galpões logísticos. Então é extremamente importante você traçar uma estratégia e colocar o seu dinheiro em fundos diferentes. Quando você coloca dinheiro em fundos diferentes, você monta uma estratégia mais inteligente e você não é tão afetado quando tem essas mudanças na economia e no comportamento do consumidor. Pontos importantes que você precisa saber dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário, quando você vai analisar um fundo, você precisa analisar alguns indicadores. Um dos indicadores que você precisa analisar é a taxa de vacância. O que seria a taxa de vacância? É o percentual de espaços sem aluguel daquele imóvel, ou seja, sem inquilino. Por exemplo, você pega um prédio de 20 andares. Quantos andares estão alugados? Tem 20 andares alugados ou só tem 18? Tem 2 vazios?
Porque você precisa entender isso. Se boa parte dele está já alugado, então você vai ter uma boa rentabilidade dele. E também você precisa analisar a taxa de inadimplência. Você saber se os clientes que estão ali estão pagando o aluguel em dia. Se não é aquele cliente estilo Seu Madruga que nunca paga o aluguel. Então você precisa ficar de olho nisso. Se você tem uma taxa de vacância muito alta, você tem um espaço muito grande vazio do seu imóvel. Então você não tem uma boa rentabilidade. E também se você tem uma taxa de inadimplência muito alta, provavelmente aquele fundo está recebendo muito calote e isso também reduz a sua rentabilidade. Então pense dessa forma, analise como se fosse comprar uma casa mesmo. Você vai comprar uma casa, você vai precisar analisar como que é a estrutura da casa, qual é a localidade, como que é a documentação dela. Do fundo imobiliário é a mesma coisa. E antes de já começar a comprar fundo imobiliário, primeiramente eu não estou te recomendando comprar nada, estou te mostrando como funcionam os fundos imobiliários. Então você vai montar sua estratégia, estudar direitinho e aí sim você decide se vai ou não investir em imóveis. Você precisa também analisar a localidade dos imóveis, se você for investir em imóveis de tijolos, porque não adianta nada você investir em um shopping da sua região e aí do nada, depois de 2, 3 anos, abre um shopping concorrente desse que você tinha antes. Aí o que vai acontecer? As vendas desse shopping vão cair, você vai receber menos rendimentos de aluguel. Então é bem complicado você não analisar isso. É por isso que você ter um multi-imóveis, você investir em fundos imobiliários que tem vários tipos de imóveis, é uma estratégia interessante para, nesse caso, que abrir um concorrente, ou tiver algum problema, alguma avaria no imóvel, ou ele for classificado como perigoso por causa da estrutura, coisa assim, você não vai perder dinheiro com isso. Você vai, pelo contrário, você vai ter uma estratégia que os outros fundos imobiliários vão acabar compensando essa perda que você teve com aquele em específico. E dúvidas frequentes sobre fundos imobiliários, geralmente é como que eu recebo esse rendimento, eu tenho que ficar ligando na corretora, coisa assim? Não. Ele não fica preso o dinheiro, primeiramente, ele cai diretamente na sua conta, como se fosse um saldo. Então o que você pode fazer? Você pode usar esse dinheiro para comprar mais cotas de fundos imobiliários. E assim você vai criar um efeito de bola de neve. É como se jogasse aquela bolinha de neve na montanha e ela começasse a virar aquela avalanche. Então é extremamente legal você pegar o rendimento do fundo imobiliário e começar a juntar ele para comprar mais outros fundos. E assim você vai aumentando a sua posição de fundos. Ou se você quer viver de renda, viver dos rendimentos dos seus investimentos, o fundo imobiliário é uma boa estratégia, porque como ele cai diretamente no seu saldo, você tem uma garantia de todos os meses ter o seu aluguel ali. Então para quem, por exemplo, que sonhava em ter várias casas de aluguel, pode conhecer os fundos imobiliários e assim economizar tempo, economizar psicológico também, porque imóvel dá uma dor de cabeça muito grande, e assim de forma simples, em questão de 2 minutos, compra um fundo imobiliário na Bolsa de Valores. E uma outra possível dúvida, onde que eu compro o fundo imobiliário? Ele é negociado no home broker. Então, da mesma forma que você compra uma ação, você pode comprar um fundo imobiliário. Geralmente o fundo imobiliário tem o código 11. Então você vai ter o nome do fundo, que ele vai ter 4 letras iniciais, e depois vai ter o numeral 11. Isso quer dizer que é um fundo imobiliário. E aí, gostou desse assunto sobre fundos imobiliários? Você já começou a investir? Ainda está em dúvida ou já investe há muito tempo? Deixa nos comentários. E não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, clica nesse botão desse joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te desejo boa sorte, vou ficar aqui do lado te esperando. Forte abraço, tchau, tchau.